Bom dia, gente. Bom, eu vou cantar uma música. Primeiro que eu acho que todo mundo gosta muito dela. E pra mim ela retrata, mano, pra você ir em frente, porque o sol ele nasce pra todos. Então, ó, quanto mais você tenta, você vai conseguir, porque tem uma chance maior. Então, você que sabe cantar aí na sua casa. O sol, esse não esquece, ilumina, preciso de você aqui. O sol, esse enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, bem, o seu brilho é o meu abrigo, e toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai. Quem foi, vai. O sol, esse não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, esse não enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, bem, o seu brilho é o meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi. Quem aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Quem aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Quem aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, eu também. Toda vez que você sai, quem fica, ficou, quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai. Quem foi, vai. Muito bom. Próximo é para aquela arroba que você tá apaixonadinho. Então pensa nela, pensa nele. Uma até antiga, né? E ela falou com a produção. E ela é, assim, uma das minhas preferidas. Vamos lá, então. Diz pra ficar muda e faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas de sucesso em mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Quero
precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Você tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mas nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. De novo. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Diz pra eu ficar muda e faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas de sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser melhor. Quero você como eu quero. Quero você como eu quero. Botei você também. Quero você como eu quero. Obrigada, gente. É com você, Anderson. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Estamos começando o nosso segundo dia da nossa Feira Digital do Estudante, agradecendo a Karen e a participação especial. Hoje nós teremos mais algumas participações especiais, tem uma programação bem especial, sendo repetitivo, né, para vocês hoje. E tem um monte de gente aqui querendo dar bom dia para vocês. Então eu vou sair daqui, daqui a pouco eu volto. Bom dia. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante a programação de hoje. Ontem foi muito legal, a gente teve várias contribuições aí. Espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer um bom dia coletivo. Eu, a Eli, a professora Fernanda. Bom dia. Bom dia. Que tenhamos muitas oportunidades na data de hoje. Bom, vamos continuar então a programação da nossa feira. Hoje nós temos mais 4 interações, né, nos mesmos horários de ontem, às 8, às 10, às 14, às 16 horas. A maioria das interações de hoje são voltadas para o ingresso no mercado de trabalho e sobre a questão dos estudos. Tá? Nós também teremos a parte de apresentação das universidades e a parte do painel de vagas do CIE, que já subiu ontem para a página da escola, e hoje nós vamos postar novamente para quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Nesse período da manhã, nós vamos começar o nosso dia com a palestra Eu e os Meus Projetos, e a nossa convidada especial é a Ana Rita Macena, que é psicóloga, atua na área de recursos humanos há 8 anos, e atualmente ela trabalha na empresa Doremos. Bom dia, Ana Rita, seja bem-vinda à nossa escola e à nossa feira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui falando com vocês. Fala um pouquinho para nós da sua carreira, ver se eu contemplei tudo direitinho aí na apresentação que eu fiz. É isso mesmo, eu sou psicóloga clínica e também atuo no RH, né, em torno de 8 anos. O meu foco hoje aqui na Doremos é o treinamento e desenvolvimento de pessoas e também tenho uma carreira com recrutamento e seleção. Bacana. Você estava na equipe que veio ano passado aqui para
na escola, adoremos ver que ano passado, da palestra para os alunos. Sim, mas eu não fui. Você não tá. Dessa vez eu não fui, eu tenho essa oportunidade hoje. Peraí, só um minutinho que tem mais uma professora aqui. Desculpa. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Ana? Bom dia, tudo bem? A minha aluna estava cantando aí, eu vim dar uma força para ela. Tá certo. Eu não sei nada, mas a gente faz o que pode, né? Beleza? Verdade. Beijo para todos, boa palestra aí, tá? Tudo de bom. Obrigado, Márcio. Bom, vamos lá. Bom, nossa palestra hoje vai funcionar igual funcionou ontem, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para a Ana, é só vocês mandarem nos comentários e a gente projeta aqui para tentar responder, tá bom? A gente convidou a Ana hoje para ela falar um pouquinho sobre eu e os meus projetos. Eu e os meus projetos, o tema dessa palestra surgiu, é o primeiro tema de uma disciplina nova que os meninos têm este ano, chamado Projeto de Vida. É uma disciplina que entrou este ano na grade curricular e que tem justamente a proposta de ajudar o aluno a identificar-se como ser, identificar-se as suas aptidões, as suas habilidades, projetar o seu futuro. E é mais ou menos nisso que você trabalha, né? Ajudando as pessoas a concretizar o projeto de vida, não é? Sim, exatamente. E como que você vê hoje a importância assim, dos alunos, dos jovens nessa idade terem um projeto de vida definido e como que a gente pode ajudar eles a ter mais clareza nessa época de tantas dúvidas que eles têm sobre o projeto de vida deles? Então, assim, a gente entende que essa fase, né, de adolescência é um período muito complexo, né? É um período de muitas escolhas e ainda mais a adolescência. Ele não é mais criança e também não é adulto. Então, ele precisa se conhecer e, desde pequeno, a gente já é cobrado, né? O que você quer ser quando crescer? E aí, vai passando o tempo, você percebe que você cresceu e aí essa pressão dessa escolha, ela fica cada vez mais intensa. Então, esse momento de escolha, o novo, ele gera um conflito interno, né? Onde a gente precisa se conhecer para poder fazer as melhores escolhas e até mesmo realizar os seus projetos. Então, a escolha profissional, ela talvez seja a mais importante, né, dessa fase de adolescente, porque você pensa, poxa, o que eu vou seguir para o resto da minha vida? E assim, para você poder fazer uma escolha profissional, você precisa se conhecer, saber quais suas competências. É uma palavra até tão bonita, né, que as pessoas falam hoje. O que é competência? Competência é o seu talento. Então, são conjuntos de habilidades para você realizar algo. Então, você precisa entender quais são as suas competências, falar, poxa, essa palavra, qual é o meu talento e o que eu faço agora? E aí, como que você vai descobrir quais são as suas competências? Você vai descobrir realizando algumas perguntas para você mesmo. Né? Então, você vai começar a gerar o seu autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? O que eu me identifico? O que eu tenho prazer em realizar? O que eu faço bem? Então, a pessoa fala assim, hoje, por exemplo, a anterior, né, a menina estava cantando, né? Esqueci até o nome dela. Karen. Ela estava Karen, né? Ela estava cantando. Então, ela tem uma competência. E essa competência é conjunto de habilidades. Então, ela tem a questão de ser afinada, ela tem a comunicação, a simplicidade na hora de falar. Então, ela tem esse conjunto de competências que ajudam ela. Então, ela gosta de fazer o quê? De cantar. E aí, o que você gosta de pensar? Essas perguntas vão fazer com que você se conheça e acabe fazendo as suas escolhas. Então, com quem eu aprendi o que eu gosto de vida? Eu me espelho em alguém? Tem uma profissão que me inspira? Por que ela me inspira? É alguma coisa que faz que eu veja e queira seguir? Você precisa entender o que você gosta. O que te dá prazer.
Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você realizar um projeto de vida mesmo, porque quando você faz aquilo que você gosta, ele não é um preço, né? Ele é um prazer, porque normalmente as pessoas falam assim, qual é o valor e qual é o preço? O preço é algo que você paga, e o valor é aquilo que te faz, te traz felicidade, né? É algo que está intrínseco em você. E aí eu tracei algumas coisas, né, para a gente falar, que são esses passos, né, para você se conhecer, e a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a pensar naquilo que você gosta, e você começa a fazer escolhas. E aí, essas escolhas te levam a um nível que te faz refletir sobre o seu futuro. Né? E aí, às vezes as pessoas perguntam assim, tudo bem, eu já sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, e como que eu faço para entrar no mercado de trabalho? E aí a gente fala um pouquinho sobre, eu preciso fazer a minha marca, eu preciso me divulgar. Então, assim, a questão de hoje é muito mais fácil de você se divulgar, de você se planejar, porque a gente tem a questão da tecnologia, e a gente precisa nos conhecer também os nossos defeitos. Porque muitas vezes a gente acha que o defeito é algo ruim, e na verdade não é. Porque o defeito a gente pode trabalhar ele, porque as competências, elas são desenvolvidas. Pode ser que eu não tenha um tipo de conhecimento técnico, mas eu posso desenvolver isso através do conhecimento, através de qualificações. Então, eu consigo desenvolver esse projeto me conhecendo. Né? Basicamente, você precisa se conhecer para você ter uma resposta legal, até mesmo se você for fazer uma entrevista. Você precisa ser super sincero, você precisa demonstrar aquilo que você realmente é. Por quê? Hoje, você tem as entrevistas que a gente se chama de competências, né? Entrevista de competência. Então, não adianta você querer se enganar, porque você acha que está enganando o outro, mas, na verdade, você está se enganando. Então, você precisa se preparar, você precisa entender como que está o mercado para você se engajar. Então, eu me conhecendo, eu sabendo aquilo que eu gosto, eu consigo ter o foco. Eu consigo olhar e falar assim, olha, eu quero me candidatar para essa vaga, é isso que eu quero para a minha vida. Essa é a minha escolha. Eu vou dar o meu exemplo, assim, nessa época de adolescência, terminando a faculdade, terminando a escola, aquela coisa assim, nossa, o que eu vou fazer? Na verdade, eu não sei o que eu quero fazer. E aí eu tive que ir buscando, né? Poxa, o que eu gosto? O que eu não gosto? E aí vem as dúvidas, porque às vezes você acha que você gosta de tudo. Ou você chega numa fase que você fala assim, poxa, eu acho que eu não vou ser nada. Eu não sei nada, acho que eu não tenho nenhuma habilidade para nada. E aí a gente precisa se aceitar que a gente não é bom em tudo e não precisa ser bom em tudo. Porque quando você chega numa entrevista, não existe candidato 100%, né? Porque você vai chegar numa entrevista e você vai falar um pouco sobre si, porque você está entrando no mercado de trabalho e você não tem uma experiência. E aí, você vai adquirir ao longo da sua vida. Então, as experiências que você tem é aquilo que você viveu, aquilo que você traz da escola, aquilo que você traz da sociedade, de onde você está inserido. E aí você vai falar sobre si, sobre as suas competências, sobre o que você espera da vida. E aí você precisa, da mesma forma que você precisa conhecer sobre si, você precisa saber onde você quer chegar. Porque hoje eu estou nesse patamar. E aonde eu quero chegar daqui 5 anos? Você precisa fazer um planejamento. Olha, hoje eu estou na escola, estou terminando, né? Estou no ensino médio, estou terminando, eu quero entrar para a faculdade. Então, eu já estou no processo de me conhecer, estou no processo de saber o que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu tenho mais habilidade, do que eu não tenho, do que eu preciso desenvolver. Tem até uma pegadinha que normalmente as entrevistadoras gostam de fazer bastante, que é perguntar para a pessoa qual é o seu defeito. Maria, essa é a pior pergunta em uma entrevista. E aí a pessoa, ela acaba mascarando uma qualidade.
ela fala, eu sou muito perfeccionista. Então, eu trabalho demais, eu gosto de me dedicar demais. E aí, ela utiliza esse meio. Olha, é melhor fugir disso, porque isso não cola mais. Então, o que você precisa utilizar ao seu favor? Você se conhecendo, você pode falar assim, olha, eu preciso de melhorar na minha comunicação. Eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de me apresentar, mas eu já estou trabalhando nisso, já estou realizando pesquisas, já estou vendo videoaulas que falem sobre a comunicação, e eu quero me desenvolver em relação a isso. Você não deixou de falar de algo que falta em você, mas também não deixou de demonstrar que você tem interesse de melhorar. Porque o importante não é os seus conhecimentos técnicos. Porque o conhecimento técnico você vai adquirindo a cada dia. Com o passar do tempo, você vai adquirindo as técnicas, você vai pegando o jeito da coisa. Mas o que você precisa entender é que o seu comportamento, ele fala muito mais. O comportamento, ele faz com que você se desenvolva. Porque as competências eu consigo desenvolvê-las. Então, você precisa se aceitar, saber que você tem defeitos, que você tem coisas que são falhas e focar nisso. E focar, olha, eu preciso melhorar e buscar meios para isso. Então, se você demonstra interesse, se você demonstra que você quer realmente ser melhor, tudo flui ao seu favor, né? Então, assim, entender que hoje a ansiedade, ela é bastante complexa, porque a gente acaba sofrendo muito com a questão, porque não é só a questão da ansiedade, aquele frio na barriga, aquelas coisas, mas essa pressão, né, que os jovens estão sofrendo sobre as coisas que o mundo está acontecendo, né, que as coisas estão acontecendo muito rápido, as pessoas acabam sofrendo muito e aí gerando uma patologia. Então, quando você começa a realizar os seus objetivos e traçá-los, você entende que tudo é um processo, um degrau de cada vez. Então, você consegue planejar, entender que, olha, hoje eu estou nesse processo, eu estou saindo da escola, eu vou entrar na faculdade, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou procurar a questão do jovem aprendiz, e aos poucos você ir galgando, se capacitando, porque às vezes a gente pensa assim, olha, hoje eu estou na escola, e amanhã eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que ter uma profissão, eu já tenho que sustentar minha casa, se eu não trabalhar, eu não vou conseguir pagar minha faculdade. Então, a gente precisa respirar, né, e ficar calmo, porque hoje você está na escola, tudo bem, é o processo que você vai se conhecer, que você vai se entender. Vou entrar no mercado de trabalho, olha, eu vou ser um jovem aprendiz, eu vou buscar as vagas, e aí eu vou galgar para entrar numa faculdade, e aí, entrando na faculdade, eu vou galgar para construir a minha profissão. Eu não vou começar hoje como jovem aprendiz e amanhã eu já vou ser um gerente. Não, tudo é uma escada. Entender que todas as suas atitudes, elas refletem no futuro. Então, quando você vai numa entrevista, olha, eu preciso fazer uma entrevista, eu preciso me portar para conseguir o primeiro emprego. Então, eu preciso prestar atenção no meu comportamento, na minha pontualidade, entender que eu preciso demonstrar o meu comprometimento com as coisas, que isso você acaba treinando na escola. Então, quando você tem uma atividade, você entende que você precisa entregar aquela atividade, que você precisa ter um comprometimento com as coisas que estão acontecendo. Então, isso você já está galgando para a questão da busca do seu primeiro emprego. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou estar pensando no meu comportamento. Então, olha, eu vou para a minha entrevista. Então, eu preciso chegar um pouquinho mais cedo, né? Sair um pouquinho mais cedo, porque pode gerar algum transtorno, né? Imprevistos acontecem. Então, eu já vou demonstrar, né, essa questão de comprometimento. Eu vou prestar atenção na forma com que eu vou sentar, na educação de falar com as pessoas, evitar a questão de gírias no momento de uma entrevista, porque tudo isso é observado, né? Porque tem empresas
que ainda é muito conservadora. Então, a gente precisa entender qual o mercado que você quer trabalhar. Olha, eu quero trabalhar numa empresa e você pesquisa sobre ela, se ela é conservadora. Será que você realmente é conservador? E vai conseguir entrar, se adaptar a esse meio? Não, eu quero uma coisa mais descolada. Então, você precisa procurar empresas que sejam um pouco mais descoladas também, para você conseguir se adequar. Porque aquilo que você acredita precisa estar alinhado com a cultura da empresa. Então, você vai caminhando em relação a isso. E aí, você tem também a questão de perguntar, não fique receoso. Se você tem dúvida, pergunte, né? Até mesmo se você falou, olha, eu acho que eu preciso de ajuda, ou estou numa entrevista e tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, pergunta. Só tenha cuidado para evitar de fazer perguntas muito óbvias, porque você pode demonstrar que você não fez nenhuma pesquisa com aquela empresa, né? Você não tem noção nenhuma daquilo que você quer. Eu vou fazer um currículo. Eu estou procurando como jovem aprendiz, eu vou colocar que eu quero ser auxiliar de produção, eu vou colocar que eu quero ser auxiliar administrativo, eu vou colocar que eu quero ser auxiliar de nutrição, porque, eu gosto de cozinhar, eu vou colocar tudo que eu gosto, que eu acho que eu tenho aptidão e coloca tudo lá. A pessoa que vai olhar para o seu currículo vai falar, poxa, na verdade, o que ela quer? Então, você precisa ter foco. Olhar para as coisas e ter foco naquilo que você deseja fazer. E se você tiver você tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre você, esse é o momento, né, na entrevista, de você falar tudo o que você deseja, tudo o que você quer. E, basicamente, o autoconhecimento é o sucesso de tudo. Porque o autoconhecimento, você vai ser bom na entrevista, vai ter o sucesso na sua entrevista, você vai ter sucesso no seu futuro, tanto profissional como pessoal, porque você se conhecendo, tem coisas que você não precisa aceitar. Porque muitas vezes a sociedade nos impõe coisas, a família nesse processo nos impõe muito, olha, você tem que fazer engenharia. E aí você vê que você não tem aptidão para engenharia e você não precisa fazer aquilo. Porque senão você vai se frustrar. Então, você precisa se conhecer e até mesmo você se conhecendo, você tem argumentos para falar sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você não gosta. E aí, você se conhecendo, você sabe os seus limites, você sabe onde você pode chegar. Então, o autoconhecimento, ele faz com que a gente tenha sucesso. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz com prazer. Não é um sacrifício. Ontem a gente teve algumas palestras, né, em cima disso que você está falando. Você está resgatando várias coisas que foram ditas antes, assim, com uma objetividade muito grande para os nossos alunos, assim, para eles entenderem realmente como que é o processo no dia a dia, né? Então, a questão do network, a questão do vender a própria imagem, a questão de fazer aquilo que se gosta, né? Ontem a gente fez uma discussão bem legal, os meninos participaram falando sobre entre fazer o que se gosta e aquilo que dá dinheiro, e se dá para casar uma coisa com a outra. Mas eu queria resgatar um processo da sua fala que eu achei muito interessante, que é sobre a entrevista de competências e a busca pelas competências na hora do candidato se apresentar para uma empresa, né? Então, pelo que você está falando, me corrija se eu estiver errado, as empresas hoje, elas não buscam só um currículo recheado de coisas, né, curso de inglês, curso de informática, curso de espanhol, curso de alemão, curso de não sei o que. Claro que a formação, ela é primordial e importante, mas as empresas também, nos processos seletivos, buscam competências e qualidades humanas, né, pessoais, que aquele candidato tem a oferecer para aquela empresa. É isso mesmo. Porque a gente precisa se tornar mais humano, né? A gente entende que por mais que nós temos toda a tecnologia, tudo voltado ao nosso favor, não contra nós. Então, se eu não tiver uma pessoa por trás de um computador, por trás de um programa sendo realizado, nada vai funcionar.
Então, o ser humano ele é a peça principal para tudo. Por mais que a gente tenha muita tecnologia, ele ainda continua sendo a mão de obra principal, né? Em relação a tudo. Então, assim, a gente precisa não pensar só no mercado de trabalho, né? Sobre as nossas competências, mas em prazer em nós mesmos, porque às vezes a gente pensa em agradar o outro. Às vezes a gente acaba colocando uma armadura, os homens, né, de super-heróis e a mulher de Mulher Maravilha, né, o Superman e a Mulher Maravilha, e aí, assim, acha que precisa dar conta de tudo, não se conhece e também acaba entrando em conflito com si mesmo. Então, para evitar esses conflitos lá na frente, porque às vezes você vai fazer aquilo que você não quer, ou você vai trabalhar em cima de coisas que não é sua, que não é a sua identidade. E aí você acaba se frustrando porque não é você. Porque vai chegar um momento que você vai falar, poxa, quem sou eu? Então, essa parte do autoconhecimento e saber sobre as suas competências faz com que você tenha sucesso, porque as competências é algo que eu consigo desenvolver, que eu consigo trabalhar. Então, você precisa saber o que você tem de bom e o que você tem de ruim. E trazer isso para o seu favor e não contra você. Então, assim, não adianta eu chegar e contratar uma pessoa que ela é super expert em inglês, fala alemão, russo, tudo. Todas as línguas que você imaginar, porém ele não sabe tratar o ser humano. Imagina o conflito que eu vou ter. Ele tem uma comunicação boa em relação a técnicas, porém ele não sabe tratar as pessoas. Ele é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa que passa por cima de todo mundo. Imagina o conflito que eu vou ter em relação a isso. Então, se você desenvolve, eu preciso trabalhar as competências e contratar em cima disso. Por quê? A questão técnica, eu posso treinar esse colaborador. Eu posso ter um curso para ele. Mas se ele não desenvolver essas competências, as questões pessoais, ele acaba sendo desvalorizado. Ele acaba sendo uma pessoa que não vai se enquadrar. Você trabalha diretamente com a parte de seleção, né? Seleção e treinamento. E você sente que tem aumentado ou diminuído a quantidade de pessoas que chegam, no caso da empresa, mas mesmo nos setores de recrutamento, com essa noção que você estava dizendo, tipo, tô aqui porque preciso trabalhar, preciso de dinheiro, mas eu não tenho identificação nenhuma com a empresa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só preciso da vaga, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu preciso de dinheiro. Olha, essas coisas acontecem. E assim, hoje, você precisa entender o que você quer de verdade. Porque, assim, tudo bem, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro. Assim, um exemplo básico, né? Olha, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minha faculdade. Uhum. Não é isso que eu quero. Mas se você tem um bom desenvolvimento, porque a questão é muito mais comportamental. Vou te dar um exemplo totalmente meu. Eu fui aprendiz e eu montava motores. Eu trabalhei na linha de montagem. Na verdade, a única coisa que eu queria era entrar no mercado de trabalho. Não importa o que eu fizesse. E aí, foi a minha melhor escola e tudo que eu aprendi nessa questão da montagem, né, da linha de produção, eu trouxe para minha vida. Então, tudo que eu aprendi na linha de montagem, hoje eu posso trazer para a minha vida real. Hoje eu consigo entender uma pessoa que está na produção. Eu sei as dificuldades dela. Então, eu trouxe ao meu favor. Então, eu precisava trabalhar. Eu entrei como jovem aprendiz numa empresa que realizava montagem de motores a diesel. E aí, paralelo, eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso entrar, eu tenho força de vontade, eu quero aprender e eu preciso ter experiência. E aí, eu, trabalhando nessa empresa, fui pagar minha faculdade. E aí, eu fui pagar minha faculdade de psicologia. Todo mundo falava, nossa, você não tem que fazer psicologia. Por que você não faz engenharia? Por
que você não faz gestão da qualidade? Porque você já está nesse meio, você vai fazer psicologia, você vai morrer de fome. E aí, eu falei... Ontem uma aluna perguntou se psicologia era uma profissão ainda boa para o futuro. Olha, se ela gosta, eu sou suspeita para falar, né? Mas se você gosta daquilo que você faz, te dá prazer. Então, quando você vê... Na verdade, eu fiquei assim, em dúvida em 2 profissões. Eu fiquei em psicologia e fisioterapia. E aí, assim, eu percebi que eu gostava de lidar com o ser humano e gostava da parte de humanas, eu gostava da parte da comunicação. E aí eu pensei, poxa, fisioterapia lida com as pessoas, é da área da saúde, eu gosto disso e tudo mais. Eu também gosto de psicologia. E aí eu fui pesquisar sobre a fisioterapia. A fisioterapia eu entendi que o quê? Eu precisava ser resiliente à dor do outro, porque eu iria causar uma dor nela. Por exemplo, você quebrou a perna. E aí você teria que reaprender a andar, porque você ficou muito tempo, você fez cirurgia, você teve que ficar com a perna para cima, então você ia reaprender a andar. E aí você teria que fazer algumas manobras para ensinar a pessoa a andar, e aquilo ia causar dor. E aí eu percebi que aquilo não iria ser para mim, porque se a pessoa começasse a gritar, eu já ia largar a perna dela lá e sair correndo. Porque, olha, tá doendo, a pessoa vai falar, nossa, tá doendo, não para. E você teria que continuar porque você sabe que é pro bem dela. E aí eu fui pesquisar sobre a psicologia. A psicologia, você fala assim, poxa, mas você vai lidar com a mente humana, a pessoa vai chegar com depressão, ela vai ter todo aquele processo. E aí, a psicologia, eu entendi que é um processo contrário. A pessoa ela já está com a dor. E eu vou ajudar ela a sair dessa dor. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então, eu precisei entender qual eram os meus limites, o que eu queria e o que eu não queria. Então, todas as vezes que eu vejo, depois de um treinamento, né, que acontece, você vê que aquele colaborador mudou, que está tendo um resultado positivo, é, assim, muito gratificante. Quando você vê aquele paciente que entrou na clínica de uma forma e depois ele já está saindo totalmente diferente, que ele já está se conhecendo, é muito gratificante para o engenheiro, quando ele faz um projeto, ver aquela máquina funcionando, aquele robô na linha de produção. Então, é muito gratificante você ver o seu resultado. E aí, voltando, né? Então, eu comecei na linha de produção, me conhecendo. Então, assim, não tem problema nenhum você começar numa profissão que não é aquilo que você quer. Mas você precisa entrar no mercado de trabalho para ter experiência. Você só precisa ter uma oportunidade. E aí você vai galgando para aquilo. Então, olha, eu estou entrando na linha de produção, tudo bem. Não é isso que eu quero para minha vida, mas é isso que eu tenho hoje. Então, essa posição não vai ser para sempre. Se eu quiser. Porque eu posso falar, não, olha, estou como auxiliar de produção e eu quero ser isso para o resto da minha vida, não tem problema nenhum. Mas se você está, né, como auxiliar de produção, você fala, olha, eu quero mais para frente, eu quero galgar para outro processo, olha, essa empresa eu sei que ela tem um processo seletivo interno e eu vou me candidatar, eu vou me capacitar para isso, eu vou correr atrás disso, mas aí eu preciso ter o meu histórico. Tá, enquanto eu estava na linha de produção, como que eu era? Eu levava a sério? Eu era pontual? Eu fazia as coisas com qualidade? Eu me dedicava? Você percebe que tudo isso é muito mais comportamental do que técnico? Porque você vai deixar o seu histórico não porque você tem um conhecimento técnico, porque o técnico você vai adquirindo, mas é o histórico que eu vou deixando. Qual é o meu legado? Olha, tudo bem, ela entrou na produção, mas ela não quer ficar ali, e pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, pelas coisas que ela tem fazendo, eu acho que ela merece ir para um nível maior. Ela merece participar de um processo seletivo. Ela merece estar um patamar acima. Então, a gente precisa entender e se conhecer, que não tem problema a gente começar de baixo. A gente precisa valorizar os pequenos começos. Porque são esses pequenos começos que vai nos dar base para a gente poder subir outros degraus. Então, a gente está no primeiro degrau, segundo, terceiro, e aí é aonde você realiza o seu planejamento. Estou aqui, aonde quero chegar?
Quem sou eu? O que eu faço para chegar nesse objetivo? O que eu faço para conseguir aquilo que eu realmente desejo? Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, você teve sorte, né? Às vezes a pessoa fala, você está nesse lugar porque foi sorte. Não desvalorize, né? Não se autodesvalorize. Eu não consigo porque eu não tive sorte. Não. Você precisa pensar o que você precisa fazer para você conquistar. Olha, eu preciso de recursos. Poxa, eu não tenho condições de pagar sobre isso, né? Olha, eu não tenho condições de pagar, de fazer um curso, mas aí a gente precisa utilizar a internet a nosso favor, com videoaulas, com pesquisas. O importante é você não ficar parado. Você se movimentar. Ontem nós comentamos sobre como a pandemia, né, apesar de ter causado alguns efeitos bem ruins para a formação educacional dos nossos alunos, mas ao mesmo tempo ela abriu um leque de possibilidades, porque nós tivemos acesso a vários cursos, várias formações, que antes a gente não teria, a gente teria que pagar, mas agora veio tudo de graça por conta da pandemia, né, para que as pessoas pudessem ficar em casa e continuar sua formação, etc. Então, vieram várias possibilidades, várias oportunidades com a pandemia, apesar de todo o problema que ela causou, né? A gente utilizar das dificuldades uma oportunidade. Esse é o segredo, né? Você falou muito sobre autoconhecimento, sobre como, né, você foi trabalhar numa coisa que você não queria, mas você sabia onde você queria chegar, porque você tinha identificado as coisas que você gostava de fazer. Você utilizou alguma técnica? Você fez algo como que eu posso identificar essas coisas que eu gosto de fazer? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que os alunos possam fazer para ter essa clareza sobre, essas são as minhas aptidões, esses são os meus defeitos? A gente consegue fazendo perguntas para nós mesmos. Né? O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que me dá prazer? O que eu gosto de pensar? Com quem eu aprendi as coisas da vida e com o que eu aprendi com isso? O que eu quero, o que eu não quero? Tem um exemplo bem legal que normalmente a gente sempre coloca a culpa nos pais, né? Eu não faço isso. Assim, quando eu for pai, eu quero ir para casa de um amigo. E o pai fala assim, olha, você não vai. E aí você chega e fala assim, poxa, quando eu for pai, eu tiver um filho, vai ser tudo diferente. Eu vou permitir tudo. E aí, é o que me faz pensar, né? Eu quero ir para casa do meu amigo por quê? Eu preciso buscar argumentos. E aí é onde você vai se conhecer para saber o porquê você quer ir. Será que realmente vale a pena eu ir? Será que esse caminho é bom para mim? É porque normalmente a gente não pensa nas consequências. A gente pensa no prazer. Então, o que o aluno ele precisa saber? Assim, ele precisa se conhecer. Às vezes a gente pergunta assim, o que você gosta? Eu não gosto de nada. Ou, eu gosto, eu só gosto de videogame. Poxa, olha a oportunidade. Eu gosto do videogame por quê? O que ele me traz? E aí você vai pegando esses links e fala, poxa, videogame não tem nada a ver. Só que aí você percebe que ele te dá tanto prazer, é uma coisa que te faz feliz. E você já pensou em você realizar programas? Em você montar jogos para as outras pessoas? Isso pode ser a sua competência. Então, aquilo que você tem prazer de fazer, nossa, hoje, por exemplo, tá tendo muito digital influence. Uhum. Então, as pessoas, né, querem seguir, elas gostam, né, de demonstrar os produtos e tudo mais. Para você ser uma boa digital influence, você tem que ter o conhecimento. Porque não adianta eu chegar aqui e começar a falar um monte de coisa sem ter a experiência, porque elas experimentam os produtos, elas conhecem, elas vão atrás. Então, tem toda uma coisa por trás disso. Então, olha, eu gosto de me comunicar, eu gosto de questão de moda, e eu vou utilizar isso ao meu favor. Então, você precisa sempre estar se perguntando,
né? Se realmente isso vale a pena e as consequências disso, porque nem tudo é fácil. A pessoa pode falar assim, olha, você vê um jogador de futebol. Nossa, para ele é muito fácil, né? Ele só vai lá, fica correndo atrás da bola e tal, e ganha para isso. Só que aí você tem que pagar o preço dessas escolhas. Você está disposto a treinar muito por isso? Você está disposto a ficar longe da sua família por algum tempo? Porque todo o processo, para você chegar no sucesso, você precisa galgar. Então, olha, eu quero ser jogador de futebol. E aí você precisa entender também, olha, o jogador de futebol hoje, ele dá entrevista. Ele precisa saber falar. Então, você também vai precisar falar, não precisa só do talento. Então, você vai ter que treinar todos os dias, você vai ter que ter viagens, você vai ficar longe da sua família. É isso que você quer? Você é capaz de pagar o preço disso? Para a sua realização? Então, você precisa sempre linkando com perguntas para você se conhecer mesmo. Olha, eu gosto disso, mas quais são as consequências disso? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu sempre falo assim, né, do RH é muito fácil. O lado bom do RH é a contratação, é treinamento, é desenvolvimento. E aí chegou a pandemia, chegou a crise, ou aquele colaborador não está dando o resultado que ele precisa ter. É o lado ruim do RH, o quê? Demissão. É onde eu vou dar advertência. É onde eu vou ter que, olha, essa questão do seu comportamento, a demissão, você vai estar preparado para isso? Então, assim, sempre pensar o lado bom e o lado ruim. E aquilo que você está preparado ou não para as suas escolhas. Então, as suas escolhas, elas geram resultados, e esses resultados você precisa pensar, né, os positivos e os negativos, e enfrentá-los. Porque não adianta você pensar naquilo que é bom e fazer só o que é bom, e quando vir a dificuldade você fugir ou você não enfrentar elas. Então, você precisa enfrentar a dificuldade e entender, poxa, olha, Ana, você está falando, mas não está entrando na minha cabeça, eu ainda estou confuso em relação a isso, eu não sei o que eu quero. E aí é onde você precisa parar e realmente respirar, né? Você precisa respirar, porque isso gera uma ansiedade, isso gera uma angústia, porque falar das outras pessoas é muito fácil. Mas quando a gente começa a entrar em contato com o eu, se eu falar assim, olha, gente, eu preciso que você, normalmente, em redações, né, às vezes em entrevista, fale sobre você. Aí você fala, puxa, o que eu vou falar de mim, né? Se eu falar isso, ele vai pensar, porque a gente fica pensando no que o outro vai pensar, né? Exatamente. Se eu falar isso, não, ele vai pensar que eu sou, sabe, eu sou doido, né? E se eu falar que eu gosto de luta, nossa, é uma pessoa agressiva. E às vezes não é isso. Então, você precisa entender que a opinião do outro é importante, em alguns casos, mas você só precisa saber como que você vai falar isso e como que você vai se portar em relação às coisas. Então, como que eu faço? Olha, você está falando e não está entrando na minha cabeça. Não está indo, não consigo desenvolver. E aí é onde você vai chegar e falar assim, olha, eu preciso parar e pensar. Ou eu preciso de ajuda. Porque hoje a gente tem a questão dos testes vocacionais, são de graça, né? Tem alguns, né, gratuitos na internet. Ou até mesmo, olha, eu vou procurar alguma coisa. Porque às vezes você consegue pegar o que você gosta naquilo que você menos espera. Né? Olha, eu não gosto de nada. Você está falando e eu não gosto de nada. O que você está falando aí, já vi, ou eu já estou gostando de tudo. E uma dica que para você saber que realmente você gosta é aquilo que você faz, que você não cobraria nada, que você faria. Se olha, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que estava pensando em fazer veterinária ou psicologia. Assim, eu poderia puxar a sardinha para psicologia, né? E aí a pessoa falou assim, olha,
eu gostaria de fazer psicologia, porque eu gosto das pessoas, porque eu gosto de ajudar pessoas, mas eu também gosto muito de animais. E aí, eu falei assim, olha, o que você gosta? Quando você vê algum animal, você ajudaria ele sem pensar? Você faria aquilo por um trabalho voluntário? Aí ela falou assim, faria. E será que você também estaria disposto a fazer isso para uma pessoa? Ela assim, também. Falei, poxa, bacana, né? Mas é uma coisa que você não pensaria duas vezes. Que você faria, assim, de uma forma que não lhe custasse nada. De uma forma que você faria e você saberia que você faria com prazer, de uma forma que você não consegue explicar. Ela falou assim, é cuidar dos animais. Eu falei, então, por que não? Porque, querendo ou não, você pode introduzir as outras coisas que você gosta. Porque quando chega uma pessoa com animal, ela está preocupada, ela está debilitada, porque existe amor naquilo. Então, querendo ou não, ela vai usar coisas que ela gosta de ajudar pessoas. Ao mesmo tempo, ela vai estar ajudando o animal e, ao mesmo tempo, vai estar ajudando aquela pessoa que está levando, porque ela vai dar uma esperança pelos conhecimentos dela, ou se caso o animal, olha, infelizmente veio a falecer, né, morreu, e aí você precisa estar preparado para contar para a pessoa, que não é simplesmente você gostar de animal, você precisa ter essa sensibilidade para falar para o outro, olha, infelizmente isso aconteceu, e preparar a pessoa. Então, você vai ter as duas coisas junto. Então, você vai fazer duas coisas que você gosta junto. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? O que eu gosto de fazer que eu não pensaria duas vezes? Que me dá prazer, que me dá satisfação. A gente tem duas perguntas. Sim. Uma que subiu aqui no Facebook e uma que veio para o WhatsApp. A do WhatsApp, eu não tenho contato do aluno e eu não consegui identificar pela foto, então eu não vou saber dizer quem é o nome do aluno. Se depois puder mandar aqui o nome, eu agradeço. A aluna, acho que é a aluna, né? Pela foto que parece ser uma menina. Está perguntando se é verdade que as empresas olham as redes sociais durante uma entrevista. As redes sociais do candidato, né? Imagino eu. Tem empresa que sim. Então, vocês se lascaram, criançada. Você precisa entender, assim, olha, da mesma forma que, como eu falei anteriormente, né? Se é uma empresa mais descolada, ela vai entender essa questão, mas se ela é uma empresa conservadora, então vocês precisam entender como que vocês se vendem. Por exemplo, eu fui lá, fiz um currículo, enviei. Aí, no caso, né, que são os jovens, né, aí tem o CCE para questão de estágio, aí eu vou lá e cadastro o meu e-mail. Moleque doido, @hotmail.com. Aí você fala, puxa, o que você está vendendo? Então, assim, o que você está procurando? Nós tivemos a mesma dificuldade aqui na escola, por conta das aulas remotas. A gente fez o sistema no Google Classroom e foi muito difícil. Nós tivemos que cadastrar o e-mail institucional dos alunos e a gente teve muita dificuldade de fazê-los acessar o e-mail institucional, porque o e-mail pessoal era impossível de identificar. Era impossível saber quem era o aluno através do e-mail pessoal que eles tinham. Porque justamente por conta dos apelidos, dos logins, que eram umas coisas surreais. Então, a gente teve que utilizar todos os e-mails institucionais que eles não tinham acesso para que a gente pudesse identificar os alunos. A gente entende, né, que é uma fase, mas que essa fase ficou lá atrás. Então, o que você está querendo vender? Quem é você? Você é um moleque doido? Né? O que as pessoas vão ler isso daqui e falar, poxa, o que ele está querendo passar para mim? Eu tenho mais uma pergunta aqui da Proieda, que ela está falando sobre... Gostaria de algumas dicas em relação ao tipo de investimento para uma entrevista. Sim, vamos lá. Você precisa ser o mais discreto possível. Né? Você pode ir com uma coisa formal mesmo, né? Eu vou para uma entrevista de mini saia, de bermuda, de chinelo, de decote,
né? Então, você precisa ser, o discreto, ele acaba sendo bonito, né? Então, é aquilo que você está demonstrando, poxa, eu não estou sendo modelo, eu não sou aquela pessoa que vai fazer fotos, né? Então, eu não estou fazendo divulgação de uma loja. Por que você vai com uma roupa que chame tanta atenção? Você está procurando um emprego? Qual é aquela vaga que você está procurando? Qual é os critérios daquela vaga? Eu tomar cuidado com questão de alargador, tatuagem, porque isso também tem empresas que como eu falei, né? Tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que não. Então, você precisa tomar cuidado em relação a isso. Como que você vai se comportar? Não precisa, não necessariamente, dependendo do cargo para o qual você vai concorrer. O menino, por exemplo, de terno e gravata, mas também não pode ir de camiseta, bermuda, chinelo e boné. Né? Exatamente. É que tudo depende da vaga que você vai concorrer. Se você for para uma vaga, um estágio de advocacia, qual é a vestimenta de um advogado? Né? Então, assim, tudo é muito relativo daquilo que você está procurando. Né? Você pode ir com uma calça jeans, uma camiseta polo, uma camiseta, né, limpo, passado, porque imagina você ir todo numa entrevista todo amassado, né, sujo, o que você vai estar, que sua imagem vai estar falando? Porque o corpo fala, às vezes você não precisa abrir a boca, mas só da forma de você olhar para a pessoa, já passa uma imagem, né, e às vezes, infelizmente, a primeira impressão é que fica. Por isso da importância daquilo que você está falando, só resgatando, né, de conhecer a empresa antes de ir para o processo seletivo, pelo menos fazer uma pesquisa, se é uma empresa conservadora, uma empresa mais descolada, como você disse, saber a vaga para a qual você está concorrendo, né, mesmo que não seja necessariamente aquilo que você quer exercer como profissão para o resto da vida, mas na hora do processo seletivo você precisa demonstrar um certo conhecimento e um certo interesse pela empresa, afinal de contas você vai prestar um serviço para ela. Exatamente. E uma coisa também bem importante, que é uma dica, não emitir opiniões de assuntos polêmicos, porque isso pode gerar um transtorno enorme. Na hora de debater política, né? Principalmente política e religião, porque a pessoa pode se sentir ofendida da forma como que a gente fala e tudo mais. Evitar a questão de gírias, né, intimidade, você tá lá com o candidato, você fala, então, amiga, eu quero muito nessa vaga. Aí você fala, poxa, como assim? Nós conhecemos agora. Tem mais 2 perguntas aqui. A Esther, que é filha da Proieda, né, perguntou o que não responder quando perguntam sobre a sua expectativa dentro da empresa. O que não responder? Na verdade, você tem que responder às suas expectativas. Porque, assim, se você não tem expectativa nenhuma para aquela empresa, o porquê você está se candidatando? Então, você precisa falar sobre as suas expectativas na empresa, assim. Olha, as minhas expectativas hoje, eu tenho total consciência que eu estou nessa vaga e eu estou me candidatando porque eu penso em me desenvolver, eu penso em crescer. Porque você precisa ter um objetivo, você precisa demonstrar quais são as suas expectativas para o futuro. Um pouco não sei se é a palavra correta, mas um pouco das ambições que se tem em termos de crescimento, né? Exatamente. E a Emília perguntou como lidar com a ansiedade no momento da entrevista. A dica da ansiedade é você realmente... a ansiedade é uma coisa que bem complexa, né? Porque, querendo ou não, sempre vai dar aquele friozinho na barriga. Você vai ficar nervoso, e isso é normal. Então, o que você precisa fazer? Pesquisar. Você ter todos esses conhecimentos, todas essas dicas de autoconhecimento, de conhecer a empresa, de saber com que ela trabalha, e já ir com foco, com objetivo. Porque nervoso você vai ficar, gaguejar você vai gaguejar, principalmente se for a primeira entrevista, né? Então, ela deixa a gente, né, bem nervoso, a mão vai ficar suando, às vezes a gente não consegue dormir direito.
com aquela expectativa do que vai acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, ela perguntou isso, na hora eu não consegui responder. Deu branco. Mas você precisa mostrar exatamente aquilo que você é da melhor forma possível. E as pessoas, o selecionador, né, o entrevistador, ele entende, ele sabe, porque é muito fácil eu estar aqui atrás e fazendo as perguntas para você. E a gente precisa, por isso que tem as entrevistas por competência. Elas auxiliam a gente a entender quem é o candidato, quem você realmente é. E aí é onde você consegue captar todas as informações necessárias através das competências. Por isso, tão importante se conhecer. Bom, acho que as perguntas aqui acabaram, nosso tempo também está acabando, então eu queria muito agradecer você, Ana Rita, por ter topado participar aqui da nossa feira. Acho que as dicas foram extremamente valiosas, né? Como eu falei, foram muito claras, muito objetivas e da prática mesmo, do dia a dia, eu acho que esse é o maior valor. Chegou mais uma pergunta, só porque eu falei que não tinha mais. As empresas fazem testes de conhecimentos gerais e redação, ou redação? Depende da vaga, né? Mas normalmente você vai precisar fazer uma ficha, né, com os seus dados. E a redação, ela é importante, porque às vezes aquilo que você não consegue externar, né, na comunicação, você pode colocar no papel. Porque às vezes a pessoa ela é muito tímida e ela tem dificuldade de falar. E às vezes você precisa utilizar as dificuldades, né, ao seu favor em questão da redação. Então, olha, a redação ela é ruim? É complicado você colocar no papel, falar sobre você, mas é a oportunidade que você também tem de se mostrar. Então, depende muito da empresa. Tem empresa que tem testes gerais, né, de português, matemática, a redação, e tem empresas que são conhecimentos específicos. E é muito relativo, depende também muito da vaga. Mas é importante você se preparar. Maravilha. Então, quero muito agradecer você e todo o pessoal da empresa, adoremos, que já viraram nossos parceiros aqui da escola. Nós esperamos que essa parceria possa continuar, estaremos sempre à disposição aí, que vocês precisarem, e agradecer muito a participação sua e do pessoal da empresa, e torcer para que quando as coisas voltem ao normal, que a escola vai continuar de portas abertas aqui para receber vocês todas as vezes que quiserem vir. Muito obrigado pelas dicas, acredito que foi de grande valor aqui para os meninos, para os alunos e para os pais e as mães também que estão assistindo a gente aqui pela página da escola. Eu que agradeço, Anderson, pela oportunidade. Adoremos também estar de portas abertas para vocês. O que você precisar, pode contar com a gente. E tamo junto. Muito obrigado, e a gente volta às 10 horas, pessoal, com mais uma palestra, mais uma interação, e durante o dia vão aparecendo aí as vagas que a gente tinha falado e a propaganda das universidades. Então, fiquem aí com a gente, às 10 horas a gente está de volta.